Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Nós estamos. E aí, amiga, como é que você tá? Eu estou cansada, porém bem. E você? Cansada. Cansadona. A mãe tá cansada. É, muito energética para dar conta dessa vida. Foram 3 partos essa semana seguidos, assim, Seguidos, né? sim. 2 nasceram no mesmo dia, né? Algo que talvez as pessoas não saibam, né? Parto é algo, isso é meio óbvio, mas que demanda muito, não só fisicamente, pensando que a gente vira à noite e tal, mas emocionalmente também, demanda bastante. Então a gente leva um tempo até a gente recuperar. Gente, mas é uma coisa que eu sempre falo. Assistência ao parto tem que ser feito por quem gosta do que faz. Porque muito. E acredita, muito. Porque senão não vai pra frente. Não vai. Você sabe que eu tive num parto esses dias que eu ouvi a médica falar que tinha um horário X pro bebê nascer, que ela já tava fazendo hora extra ali, né? E eu falei pra ela, então, né? Gente, o que você tá fazendo aqui, querida? A gente gravou um episódio sobre violência obstétrica, né? Tcharam! Ai, desculpa, mas E assim, a sutileza é que geralmente as pessoas falam isso sorrindo e o paciente não percebe que ele tá sendo violentado naquele momento, né? Sim. A confusão da hotelaria. Sim, tem muitas nuances a violência passivo-agressivo, né? Durante o trabalho de parto tem muitas nuances dessas violências. Muitas. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa. Isso, vamos A gente falar. só se empolga em falar de partos. A gente vai falar sobre sexualidade pós-maternidade, como ela fica, né? Como foi pra você. E hoje... Geralmente a gente pincela sobre as nossas experiências, né, Lá? Sim. Mas hoje, especificamente, a ideia é que a gente fale sobre as nossas vivências. Um relato dos tabus, dos incômodos, de como foram essas mudanças e um bate-papo. Eu acho que é legal esse bate-papo, sabe? Porque mostra que a gente é gente como a gente. A gente é gente como a gente. Eu adoro ouvir relatos de pessoas assim, mas enfim. Vamos lá. Vou começar perguntando lá. Ai, você adora. Eu adoro essa parte. Me conta como foi pra você, como foi gestar pela primeira vez, como foi essa mudança corporal, como ficou sua libido. E eu não falo só sobre a questão do sexo em si, mas como era pra você, o que pulsava, como você se sentia, como você se via nessa relação. Gente, olha... Pra cada um a maternidade bate de um jeito, Sim. né? Uhum. Eu sempre quis muito ser mãe, muito. Eu tive dificuldade pra engravidar. Minhas filhas foram muito desejadas, batalhadas e tudo mais que você pode imaginar. Então foi uma alegria, aquele positivo, né? E tudo que vem, todas as emoções que carregam aquele teste positivo. E embora eu adorasse aquela comunicação entre sentir o bebê mexer, as reações, as coisas que a gente come e tudo mais, isso... não me incomodava durante a gestação, né? Às vezes as pessoas falam, porque às vezes eu não durmo à noite, ou porque eu enjoo, isso ou aquilo. Na primeira gestação eu não tive tanto isso. Mas, então eu adorava sentir ela mexendo e tudo mais, sentir cedo, porque eu ficava ali, era aquela pessoa muito atenta, sabe? Vou comer, vou deitar aqui, vou ver se eu percebo. Uhum. Mas... as mudanças corporais, embora eu demorei pra aparecer barriga e tudo mais, eu fui uma gestante bem mignon, sabe? Aquela barriguinha pequena e tudo mais. Eu lembro de fazer ultrassom e o meu marido falou, nossa, a barriga nunca vai ficar do tamanho dessa galera que tá aqui, né? E realmente não ficou. Mas eu me senti um baiacu. Não tem outro termo. Direta. Era como você se sentia, Sim. se via. Então, assim, eu não usava vestido porque aquilo me incomodava. Eu me sentia que eu ficava toda redonda, entendeu? Era uma coisa que, visualmente, não era aquela coisa que eu olhava no espelho e falava, nossa, eu tô maravilhosa, grávida. Não, eu não tinha essa relação com o corpo assim, não. Mas adorava saber que eu estava carregando aquele ser humano ali dentro, né? E a sexualidade é um ponto que, pra mim, ficou meio um tabu, sabe? Eu continuei tendo uma vida sexual normal, saudável e tudo mais, mas era aquela coisa assim, não põe a mão na minha barriga. Tá. Eu não podia ser lembrada que tinha uma terceira pessoa por ali. Entendi. Então, quando a gente se relacionava, era bem aquela coisa assim, olha, minha barriga, quando ela começou a ficar maior, ela estava sempre coberta, né?
Fosse com uma camisola ou fosse com a coberta mesmo, qualquer coisa. Minha barriga tava sempre coberta. E era uma área intocável. Era proibido aquele lugar ali. Sim. Então eu tive lá alguns tabus mesmo, né? E depois que a minha filha nasceu, a mais velha, por um tempo a gente sabe que a prolactina é um antagonista da libido, né? Então a gente tem lá algumas preocupações, tem a privação de sono. Minha filha era bebê telecena, que acordava de hora em hora. Eu queria muito amamentar, então eu não acordava o meu marido. Então eu fazia aquela função sozinha na madrugada. Entendi. Eu levantava, cuidava, fazia tudo, ninava. Justamente para que eu desse conta da amamentação e ninguém viesse me falar que eu tinha que dar nada. Entendi. Só depois de uns 5, 6 meses que eu comecei a falar para ele, olha, eu tô muito cansada, levanta e me ajuda a ninar. Mas daí já era uma fase que a amamentação estava muito bem estabelecida e que ninguém ia me minar, né? Eu acho que é esse leite, eu acho que é isso, que é aquilo. Então, depois disso que eu comecei a falar, olha, me ajuda, levanta, Nina, que eu preciso cochilar um pouco, porque tá pesando, né, esse processo todo. Sim. Você tinha prazer amamentando? Nossa, assim... Eu acho que eu fiquei muito frustrada que no primeiro eu não consegui o parto normal. Então, amamentar pra mim era ponto de honra. Eu precisava amamentar aquela criança. Sim. Né? Então, assim, e eu ainda venho de uma família que quase ninguém amamentou. Eu tenho uma prima que amamentou bem, né? E de resto, ninguém fez aleitamento materno exclusivo pelos primeiros 6 meses. Então, aquilo era um ponto de honra, porque você olhava e daí, assim, eu não era da área na época, e os relatos de todo mundo não tive leite, né? Eu me lembro que, inclusive, um pouco antes de eu ter a minha primeira filha, a minha irmã teve a minha sobrinha, e quem ficou no hospital com ela fui eu e tudo mais, né? A minha filha e a minha sobrinha têm 1 ano e pouquinho de diferença só. Tá. E nesse processo eu me lembro do seio farto, né, da minha irmã, que ficou grande e tudo mais, naquela pojadura. E ela falou que não teve leite. E daí eu falava, mas como assim, né? Então, pensa o quanto aquilo estava latente ali na minha cabeça quando a minha filha nasceu. Minha mãe não amamentou e tudo mais. Então virou um ponto de honra. Eu não tive o parto normal, mas eu vou amamentar essa criança, custe o que me custar. Então, quantas vezes ela abria a boca, meu peito estava na boca dela. Sei. Então virou aquela coisa muito louca do eu vou amamentar. Então, pra mim, foi muito prazeroso, principalmente depois que eu dei conta, né? E principalmente porque eu brinco que eu fui abençoada, né? Que foi aquela coisa plug and play, né? Eu peguei, coloquei e tudo deu certo, eu não tive fissura, eu não tive nada, tudo fluiu muito bem entre nós. Que bom, né? que bom. E sem contar que era maravilhoso, principalmente os cochilos da tarde, né? Que era aquela coisa... E foi até o que eu tive mais dificuldade no desmame, né? Que depois do almoço, mesmo quando ela começou a fazer a alimentação, que ela almoçava bem e tudo mais, mas depois que ela almoçava, a gente deitava na minha cama e eu amamentava deitada, e era aquele golinho, que era sobremesa, né, que eu brinco. Era aquele golinho para ela dormir, aquilo era muito gostoso, né? Então foi ótimo. Mas, voltando ali àquela questão da sexualidade, quando as atividades voltaram ao normal, né? Era aquela coisa assim, o seio era um lugar proibido, né? Entendi. Porque isso aqui não é prazer, isso aqui é alimentação. E até mesmo porque eu sempre falo para elas, né, para as gestantes que eu acompanho, olha, embora hoje seja uma zona erógena, né, o seio, mas quando a gente amamenta, um beijinho no peito, um beijinho no cotovelo é a mesma coisa, zero sensibilidade. Gente, é muito absurdo essa transformação, né? Tanto que eu não sei pra você, mas pra mim, depois de um tempo, levou um tempo depois que eu parei de amamentar, pra que eu voltasse a ter uma sensação prazerosa no mamilo. ali no mamilo. Bom, pra mim, em questão da gestação, então eu gestei a termo 2 vezes. Tive um aborto entre elas, mas, enfim, foi bem inicial. Desde a primeira gestação, eu tive... Já na primeira, mas na segunda também, ao contrário de você, eu tive uma libido exacerbada, assim, nível muito hard, com a sensação de ter um corpo grande. Então, eu adorava mostrar a barriga, eu adorava minha barriga imensa, assim, quanto maior, mais legal ela ficava.
eu tinha um sono perturbador, às vezes, com a questão de sensações e sensibilidade. Não era perturbador a ponto de ter dificuldade para dormir, mas ter um sono agitado. Eu sonhava muito. Eu lembro de ter muitos sonhos que eu ainda tenho memória, e eram sonhos da gravidez. E eu fiquei muito mais sensível fisicamente. Então, ao longo do processo da gestação, a sensibilidade ela ficou muito aflorada. Muito mesmo. Quando eu tive minha primeira filha, e aí eu tô falando da sexualidade, né? O contato sexual, ele permaneceu. Eu acho que, agora, o momento parênteses, com muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, porque esse é a engenharia reversa, a gente faz o que a gente quiser, né? Então, a gente conta qualquer história que a gente queira na engenharia reversa. Eu tenho a sensação de que eu poderia ter permitido e ter vivido mais, tanto a minha sexualidade, de não me sentir mal com isso, quanto, inclusive, o encontro e como isso desenvolvia. Eu me sentia mal lá. Então, boa parte do processo, ou os sonhos, ou as sensações que aconteciam no meu corpo, e como ficou tudo muito grande, gritante pra mim, eu imediatamente me cortava e ficava tipo, acho que não era pra ser assim, acho que não era pra ser assim, por que eu tô sentindo isso? E essa parte de uma culpa me tolhia bastante de viver o que meu corpo estava proporcionando. Era uma dualidade bem intensa, cabeça-corpo, cabeça-corpo. Para com isso, para com isso. Cada vez que eu tentava para com isso, eu continuava sentindo, enfim. Nunca foi uma questão pra mim, então a barriga grande, e eu nem pensava que tinha uma terceira pessoa, assim, X. Pra mim era tipo, tá dentro de mim. Não, eu não gostava de, né, no ato, lembrar que tinha alguém. Pra mim era tipo, não tem, era eu, meu corpo, sei lá, minha pira. E eu acho que um tanto de uma sensibilidade mesmo que ficou aumentada fisiologicamente falando, sabe? Uma coisa de toque no corpo, em qualquer ponto do corpo, com uma sensibilidade maior. Algo que eu nunca mais experimentei na vida, fora das gestações. Então, foi muito legal gestar. Só pra isso. Mas a parte da culpa, acho que hoje eu teria uma outra visão, uma outra permissão, inclusive. E a segunda, como foi? Da mesma forma, eu também tinha... É que na primeira eu acho que foi mais rompante pra mim, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Então foi tipo, o que é isso que tá acontecendo comigo? Da segunda, eu já tinha essa experiência. Então, o meu termômetro pessoal já estava pautado na primeira gestação. Aí não foi chocante. Mas também não acho que eu lidei com tanta leveza quanto poderia. Nossa, você sabe que eu acho que a segunda gestação eu tive mais desconfortos do que a primeira. Eu acho que a segunda mexeu um pouco mais comigo, foi mais desconfortável. E, inclusive, foi, né, antes mesmo dela nascer, foi o que me fez pensar que eu não queria aquela experiência pela terceira vez. Entendi. Sabe? Porque eu fiquei com medo de ter, de repente, uma experiência pior, né? Então, eu me lembro que, assim, o primeiro trimestre foi bem desgastante, sabe? Pra dormir. Eu ia falar isso. No primeiro trimestre, pra mim, beira um processo deprimido, nervoso. Você sabe que na segunda gestação eu tinha muito forte assim uma sensação de falta de ar no primeiro trimestre da segunda. E que hoje eu vejo que talvez aquilo fosse um processo de ansiedade por conta do que viria ter um segundo bebê, né? Mas não diagnosticado, né? Então eu não entendia de onde vinha aquela falta de ar. Eu me lembro de colocar, porque eu não tinha barriga, né? Óbvio. E eu me lembro de colocar uma almofada do sofá, que o encosto do meu sofá saía, né? Então eu colocava o encosto do sofá na cama e eu começava a adormecer sentada. Daí a hora que eu tava adormecendo eu tirava e daí que eu deitava e eu dormia bem. Mas se eu deitasse direto, aquela sensação de falta de ar me incomodava demais e eu não conseguia. Então eu tinha que ficar sentada até eu conseguir começar a adormecer e daí eu tirava e eu dormia. Entendi. Né? Então, o primeiro trimestre foi bem ruim nesse sentido, sabe? Então, o meu primeiro trimestre, das duas vezes, eu tive experiências ruins. Da primeira, menos. Da segunda, muito pior. Então, da segunda... Gente, tem o terceiro, é ótimo. Gente. Da segunda vez, você falou da crise de ansiedade. Eu acho que eu não tinha uma ansiedade, mas eu tinha um desconforto tão grande que eu lembro de ficar no sofá. O negócio era ficar no sofá. E eu tinha dificuldade com coisas básicas, como comer, porque eu vomitava, escovar os dentes, era tenebroso, tomar banho era horrível, o cheiro de sabonete, de perfume, de desodorante, de hidratante, de qualquer coisa, assim, era tipo, não dava pra mim. Eu não conseguia passar na minha cozinha, não conseguia, porque eu vomitava. Então, o ponto é, as 14 primeiras semanas, pra mim, elas
eram inexistentes na questão da libido. Eu não me sentia ótima, não tinha disposição, mas eu nem tô falando da sexualidade, eu não tinha disposição, gente, para escovar os dentes, tá? Passinhos. Eu fui conquistando de novo a minha, né, primeira faixinha do prazer, depois que eu passei dessa fase. E eu não tive nenhum diagnóstico também lá. Então, eu não sei se eu entrei em algum outro processo, ou se aquilo ainda era gestacional, fisiológico. Porque enjoar, eu não enjoei. Nossa Senhora. Eu me lembro muito que, assim, na primeira gestação, o que eu perdi foi o prazer pelo doce. Então, eu tinha zero vontade de comer doce. E eu me lembro que, bom, as minhas filhas não chegaram a termo, né? Então, eu tenho uma de 37 semanas e outra de 36. E então eu não sei o que é essa coisa do tô gestando até 40, 41 semanas. Mas eu me lembro que a minha filha, a mais velha, começou a dar sinais de que talvez ela nascesse antes do que a gente estava esperando, né? E a minha obstetra pediu para que eu comesse um pouco mais de algumas comidas mais gordurosas, tal, para ver se eu aumentava, se ajudava ele a engordar um pouco mais, porque em algum ultrassom, sei lá do que, da onde, veio que talvez ela fosse um bebê pequeno. Entendi. Né? E daí virou essa noia que eu tinha que comer. Então tinha assim, olha, tudo que você puder colocar azeite ou creme de leite, coma. Mas eu não suportava comer creme de leite. Eu não suportava comer Nutella. Eu não suportava comer... Caramba, lá. Nada nesse sentido. Tudo que tivesse muito açúcar, eu não tolerava. Então eu me lembro que virou todo mundo da família com aquela coisa do tem que comer, e às vezes eu comia as coisas chorando, sabe? No final. Porque eu não queria. E no fim ela nasceu de 37 semanas, mais com mais de 3.300. Nossa, teve uma bebê grande. Sim, a caçula que nasceu de 36 semanas, que eu me lembro de todo mundo falar que ela era uma prematura, mas ela nasceu com 3.495, quase 3,5 kg, né? E não tinham nada de prematura essas minhas filhas. Entendi. Mas era uma coisa assim, eu tinha zero prazer em comer algumas coisas. Tá, não, eu acho que eu tive muito prazer em comer. E as minhas filhas nasceram piticas, bem menores do que as suas. Eu tinha muito prazer em comer e essa questão da libido. E eu tinha muitos prazeres pelo corpo passado o primeiro trimestre. Então era isso, o paladar, o olfato passado o primeiro trimestre. Porque no primeiro eu vomitava a partir daí. Mas eu não vomitei nenhuma das duas. Mulher, eu vomitava 2 vezes por dia da segunda gravidez. 2 vezes por dia, religiosamente. Às vezes mais. Eu tenho um dente quebrado por isso. Sério? Vou mostrar no podcast, gente. Esse meu dente de baixo, ele quebrou numa das vezes que eu estava devolvendo parte do que eu comia. Porque o primeiro trimestre gestacional foi tenebroso pra mim. Eu tentei acupuntura, tentei umas coisas alternativas. Não funcionou. Não, talvez tenha me ajudado, mas assim, o que funcionou mesmo foi esperar passar. 14 semanas, fiz e aí voltei a viver. Falei, nossa, parece que eu abri o olho. Eu tinha na primeira gestação muita dor de cabeça, nossa. Tá. A primeira eu tinha muita dor de cabeça no primeiro trimestre. E eu me lembro da minha prima falar pra mim, calma que, inclusive ela é a madrinha da minha caçula. Ela falava pra mim, calma que quando você terminar o terceiro trimestre, ou o primeiro trimestre, vai ter a sensação de que nada disso aconteceu, né? Vai passar. Sim. E foi como mágica. Eu fechei o primeiro trimestre, tô sem dor de cabeça, como assim? Não tá doendo. Sim. Que legal. Mas aí, voltando pro nosso assunto, a questão da sexualidade, então, tirando essa parte dicotômica, né, da culpa, o prazer do corpo e o que a gente espera que a gente tá vivendo. Eu acho que tem um tanto dessa dicotomia também mãe-mulher, essa dicotomia da mãe esperada santa e a mulher. Então, é uma dicotomia antiga, né, da sociedade. Então, quem sou eu agora nesse papel maternal? Eu tenho que parar de sentir prazer. Eu não devo dar vazão para os meus desejos. Como é isso que eu tô sentindo? Então, boa parte das vezes era tenta abstrair. Sai daqui. Um diálogo interno, né? E que, na verdade, a gente não precisaria fazer isso. Então, essa dicotomia, ela não precisa existir dessa forma. A gente pode dar vazão e experimentar o que a gente tá tendo vontade. Até mesmo porque o corpo fica muito mais vascularizado durante a gestação. E com isso, as sensações táteis, o prazer, tudo mais fica muito mais exacerbado. Fica muito mais gostoso para algumas pessoas. E aí, eu com essa ideia, depois que minha filha nasceu, a primeira, 10 dias depois do parto, eu não levei ponto, tá? Eu
Então, 10 dias depois eu já tava zerada, assim, não tinha tido nada. Falei, acho que a gente pode voltar, né? Vamos tentar. Né? Deixar a bebê dormindo na sala, e aí não falando da sexualidade, mas um tanto passando porque tinha um desejo de retomada, de descobrir qual era esse corpo. E aí eu achei, na minha criatividade isolada, de que eu não tinha nenhuma contraindicação direcionada. Falei, a gente pode começar a testar. E aí o ponto importante, acho que vale a gente colocar aqui no podcast, que, gente, agora não falando de sexualidade, né? Então, quando voltar, o que seu desejo está pedindo para você fazer, você pode explorar parte do seu corpo e falar, chega, não quero mais. Sim, eu quero sentir só o tato daqui para cima, deixa eu ver o que dá. É super importante a gente voltar de novo, né? Embora a gente tá sempre batendo nessa tecla, que o sexo é muito mais do que penetração. Muito mais. Né? Então, é importante a gente sempre trazer isso, que, nossa, eu voltei a ter relação com meu parceiro, né? Putz, pode ser N tipo de formas de se relacionar. Sim. E não necessariamente só penetração. Sim. Que daí vai depender de uma liberação ali do profissional que tá te acompanhando. Se você teve ponto, se não, como que tá aquela cicatrização essa e tudo mais. Pra tá liberando, né? Para a penetração. Mas isso não quer dizer que todo o resto não possa estar acontecendo ali, né? E aí, quando eu tentei retomar, foi horrível pra mim, assim. A sensação que eu tinha era de algo que estava quebrado em mim. Eu olhava e falava, nossa, que estranho, mas cadê minha filha, cadê minha filha? E essa dicotomia piorou no pós-parto. Ficou muito mais exacerbada do que eu vivi isso na gestação. Da segunda vez foi mais tranquilo, bem mais fácil de viver, porque eu já não tinha tanto essa dicotomia, mas esse começo da maternidade, quem sou eu como mãe e quem sou eu como mulher, sim, foi algo que pegou demais. Sim. Não, e é uma coisa que, por mais que a gente fale, a gente não tá preparada. Não, né? porque a gente aprende assim, né? Sim. E um tanto porque a gente tem essa visão, né, da mãe sem o desejo sexual. Vou fazer um parênteses, não, tá imagina, bom? eu brinco com os meus pais até hoje, falam, não, minha mãe só transou 2 vezes. Eu só nasci, quando a minha irmã acabou. Nunca transar mais. Por prazer, jamais. Mas eu queria pontuar, e eu sei que isso tem muitas questões, né? Tanto religiosas, de crenças diversas, então a gente não tem uma verdade única e universal. Mas a gente tem essa visão muito facilmente colocada da mãe santa versus a mulher mundana, assim, né? E tem um filme, gente, que chama História de um Casamento. Você já viu lá? Eu vi, é muito legal aquele filme. Gente, eu chorei tanto nesse filme. Tem uma fala da advogada, eu não vou reproduzir essa fala aqui no podcast, porque nem tenho essa ousadia toda, mas tem uma fala da advogada fazendo uma comparação da mãe, o quanto a mãe precisa fazer para ela ser equivalente a ser uma boa mãe, né? E que é basicamente inatingível. Então, o nosso imaginário coletivo social, facilmente a gente imagina que uma boa mãe vai ser aquela que vai conseguir dedicar totalmente para os filhos. Vai ser aquela que não vai entrar nessa dicotomia do tipo assim, hoje eu estou com mais desejo sexual pulsante do que desejo materno. E tá tudo bem. E aí, quando a gente sente esse desejo sexual pulsante, é tipo, e aí, né? O que tá acontecendo aqui comigo? Por que eu tô sentindo isso? E muitas vezes, de novo, gente, não tem essa arrogância de falar por todas as mulheres ou todas as pessoas que gestaram, porque eu sei que as experiências são diversas, mas até por isso que a ideia hoje era a gente falar um pouquinho da nossa experiência, né, lá. Mas quando a gente coloca esse lugar de eu tenho desejo sexual e sou mãe, eu tenho sonhos, fantasias, sim, ideias e desejo materno. E as coisas, elas estão em lugares diferentes, mas elas funcionam e integram. De uma mesma pessoa. Exato. Mas eu acho engraçado que, assim, né, é que a gente vive numa sociedade machista. Sim. Né? Essa é a realidade. E eu acho engraçado que, desde sempre, em diferentes situações, é natural que o homem separe. Né? Então, assim, o homem separa quem é ele profissional, quem é ele como marido, quem é ele como amante, quem é ele como pai. E tá tudo separado, né? Agora, para a mulher é condenável que ela separe, sim, essas coisas todas. É como se todo mundo tivesse permissão para ter diferentes papéis, mas a mulher não. Ela é integrativa ali em tudo, né? Então, quando você fala assim, não, peraí, eu sou uma ótima mãe, mas eu ainda tenho desejos sexuais, é como se você fosse condenada por, sim, aquilo. Né? Socialmente, você, né? Você até pode ter, mas você não pode falar que você tem, entendeu? Nossa, eu sou uma ótima mãe, eu amo as minhas filhas, né? E isso é uma fala que eu sempre reproduzo e que às vezes eu vejo uns olhares meio tortos, assim, pra mim, que
Eu amo as minhas filhas, eu amo a maternidade. Eu parei tudo, absolutamente tudo na minha vida por alguns anos para que eu fosse mãe em tempo integral, exclusivo, principalmente naquela primeira infância que eu queria tanto vivenciar com elas e vi a importância em estar ali ainda naquela simbiose com elas. Mas hoje, embora eu ainda amo as minhas filhas, amo a maternidade, amo ver o ser humano que elas estão se tornando, mas eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo saber que eu ainda sou alguém além dessa maternidade. Importante, né? E isso é importante. E eu vejo milhares de mulheres que seguiram as suas vidas, né? Mesmo que não pararam, que nem eu parei, né? Que seguiram ali as suas carreiras. Só a gente tem muitas nuances aí, né? Lá tem o privilégio de poder escolher. Então, Sim. tem algumas mulheres que podem escolher parar e decidem continuar. Tem o privilégio de poder escolher parar. Tem aquelas que não têm essa opção de escolha. Mas, dentre todas essas nuances, ainda assim, esses conflitos internos, eles existem, não, então, né? mas dentro dessas nuances, é inegável dizer que muitas vezes eu trabalho com um público mais privilegiado, que tiveram a oportunidade de falar, eu vou parar ou eu vou continuar. Sim. E elas fizeram a opção por continuar, elas amam o que fazem, mas elas não podem falar isso porque isso é socialmente condenável. Sim. Entendeu? E não, gente, não é, tá tudo bem. A gente continua sendo mãe, continua amando os nossos filhos, fazendo o melhor que nós podemos. Mas parece que é condenável a mãe olhar e falar assim, nossa, mas eu ainda sou uma pessoa e a minha saúde mental vem primeiro. Eu sou uma boa mãe desde que eu esteja saudável para ser uma boa mãe. E eu acho que o conflito é posto, então a gente amplia, né? Quando a gente fala, tem o conflito da sexualidade, da maternidade, o conflito da vida profissional e da maternidade. E ainda dentro disso, a gente tem uma outra questão que é quando essa mulher é casada, é vista de um jeito, quando essa mulher é separada, ou ela é mãe solo, é vista de outro. Eu ia entrar nesse contexto agora, Quem é essa mãe que tem desejo sexual fora de um relacionamento? Exatamente. Não, você se divorciou, você fez essa opção e agora acabou a sua vida sexual, a sua vida amorosa. Como os seus você vai deixar seus relacionamentos. filhos para sair com outra pessoa para sexo? Exato, mas para o homem tudo Pesado, bem. né? Para o homem isso nunca é questionado. Então, assim, não, claro que não. Mas é porque a gente não, passa começa que pano, até né? mesmo assim, para mulher, e assim, né, um ponto importante que a gente precisa colocar, que embora a gente discute muitas vezes o machismo estrutural, mas quem cria esses homens machistas ainda somos nós. É porque é uma reprodução social, né, lá. Não é algo assim, homens são machistas ou mulheres são machistas. É uma sociedade machista. Então a gente reproduz vez após vez. Continua reproduzindo. Sim, a gente não vai desconstruir facilmente. Eu acho que as mulheres precisam bloquear isso, brecar e falar, não, peraí, na minha casa não. Eu não posso mudar o mundo todo de uma vez, mas eu posso começar uma questionando mudança, algumas coisas, né? sim. Então, assim, a gente olha que muitas vezes essa mulher ela é condenada porque ela vai sair com as amigas, porque ela vai para um happy hour, porque independente de estar casada ou não, né? Putz, eu terminei aqui o trabalho e hoje eu e as minhas amigas do trabalho vamos para um happy hour. Nós vamos para um bar, nós vamos beber, nós vamos conversar e eu vou chegar mais tarde. Né? Não, isso é proibido. Sim, mas mal para visto. os homens é importante que eles façam esse happy hour Networking, ali no serviço. eles têm que fazer networking, a nós gente não. Nós não. Sim. Porque, afinal de contas, a gente não tem mais que crescer na carreira, a gente tem só que trabalhar. E assim, né? ainda quando a gente fala sobre carreira e trabalho, eu acho que a gente ainda tem uma licença poética para uma desculpa, eu diria assim. Quando a gente fala assim, eu só quero sair para não pensar em nada. Hoje eu não quero pensar nas minhas filhas, eu não quero pensar no meu trabalho. Hoje eu quero dar risada e falar besteira. Nossa, que coisa, né? Por que você está querendo sair para nada? É um absurdo Que isso. absurdo. Por que você vai fazer isso? Seus filhos estão em casa esperando. Então, esse julgamento, ele é frequente e constante e ele pesa Sim. diferente nos papéis paternos e maternos, né? Afinal de contas, aquele pai, né? Aquele casal que se divorcia e o pai pega o filho a cada 15 dias. Ele tem muito tempo. Né? E nesses 15 dias, quando ele pega um final de semana a cada 15 dias, ele é um pai super legal. Sim. Porque ele vai levar pra almoçar fora, ele vai levar pra jantar fora. E nossa, olha que pai legal, posta aquelas fotos bonitas no Facebook, não tá contribuindo nada com a educação das crianças, né? E durante aqueles outros 15 dias que ele tem de intervalo, ele é quem ele quiser e tá tudo bem. Mas a mãe, que nesse final de semana pontual, a cada 15 dias sai, ela é condenada, cara. Sim, socialmente, sim. Né? Ela não pode, porque como assim você tá saindo, tá conhecendo outras pessoas, ou tá se relacionando, ou tá só se divertindo, né? Sem os seus filhos em casa. Sim.
Pois bem, aí a gente comentou um pouquinho sobre a questão da amamentação, né? E como esse outro conflito de quando a gente está amamentando e a gente tem a sexualidade e o desejo pelo sexo também. Sim. E aí tem isso a prolactina como um antagonista, tipo, foca aqui a privação de sono, você fica acordando para amamentar. Não, até e mesmo tal. porque assim, né? Vamos lá, a gente tem biologicamente falando, falando uma questão importante, né? É assim que a natureza garantiu a sobrevivência da espécie. Sim. Você não tem que ter outro bebê, você tem que nutrir este bebê até que ele seja capaz de sobreviver sozinho. Diferente dos homens, que como não gestam, continuam se reproduzindo para garantir a sobrevivência da espécie. Mas a gente também sabe que quando tem uma relação em que essa mulher, essa nutriz, não fique tão sobrecarregada, Sim. a libido dela já não é tão reduzida assim. Não, então claro, não é só até biológico. mesmo porque assim, além do fator biológico, existe uma coisa que eu acho que as mulheres precisam muito trabalhar em terapia. Né? Porque é uma coisa assim, quanto mais você pensa em sexo, mais você tem mais desejo. você tem desejo. Sim, pensa né? em sexo, gente, faz bem. Exatamente. Uma mulher sobrecarregada, ela não tem tempo nem de pensar o que ela quer fazer amanhã no almoço, quanto mais ela termina o se dia ela tem tempo de pensar em sexo. exausta, e aí sexo é a última coisa que ela vai... Ela pode até pensar, nossa, que saudade quando eu podia, mas não pode. Teve algum podcast, eu tô tentando me lembrar com quem que a gente gravou. Foi com a Gabi, a Gabi Miranda. Isso, a Gabi Miranda, da Comadre. Sim. Que ela fala que na medicina tradicional chinesa a gente fala sobre energia vital. Sim. Né? Então, assim, você tem lá uma pizza que você vai comendo um pedacinho durante o dia de cada coisa ali, né? Então, uma fatia vai para os cuidados com as crianças, uma fatia para os cuidados com a casa, e assim você vai distribuindo. Chega no final da noite, você já acabou tudo aquilo, gente, não tem uma fatia que vai brotar pro sexo ali, entendeu? Sim. Então, eu sempre falo para os homens, se a sua paternidade está fácil, a maternidade de alguém está muito sobrecarregada. Sim. E você precisa olhar para isso, entendeu? Total. Porque não é que seja para ser, não é que tem que ser difícil, mas é assim, está muito fácil para você. Alguém está fazendo uma parte que é sua. Alguém está fazendo uma parte que é sua. É para ser um jogo equilibrado. Total. Né? Não é que seja pesado, mas é uma coisa assim, exige um pouco de todo mundo. Se não está exigindo nada de você, alguém está fazendo muito o que era para você estar fazendo. E daí não sobra energia vital para transar, gente. É óbvio. Não tem para desejar, né? O negócio, assim, é surreal. A gente precisa conversar sobre essas questões. Sim, sim. Colocar as mães para falar um pouquinho sobre desejo, né? É algo que a gente não tem espaço mesmo. Não tem espaço para desejar nem para falar sobre. Sim. Mas eu fico bem reflexiva sobre uma questão social, como tantas coisas, né? Aquela pergunta, o que é social, o que é natural? Existe o natural, se a gente denomina como social, a pira aí toda. Uhum. Mas quando a gente coloca esse tabu, por exemplo, então... Aqui no Brasil, as mamas são órgãos com uma sensibilidade sexual, uma potente sensibilidade. Sim. Um olhar de uma sensualidade, algo que a gente não pode mostrar, embora seja a mesma coisa do mamilo masculino, mas o feminino é totalmente proibido. Exatamente, você é bloqueado no Instagram. Eu ia falar isso. Postar uma foto do seu mamilo, mas recentemente postei... postar o mamilo dele tá tudo bem, Eles né? podem postar muita coisa, mas recentemente eu postei uma imagem de parto de uma outra página no meu Insta, e que aparecia mamilo, e eu fui... recebi lá aquele aviso que eu ia perder minha conta, e blá, blá, blá. Eu falei, gente, é um fucking parto, sabe? Tá? Sim. Segura o BO aí, galera. Mas, enfim, o que eu ia pontuar é que a gente fica tanto nessa dicotomia que a gente já nem sabe o quanto essa perda de sensibilidade que a gente tem é, de fato, uma perda que pode acontecer biológica, Sim. né? Ou se a gente fica tão travada com algo que não pode mais ser colocado para jogo. Porque se a gente for olhar aí em muitas vivências, isso continua sendo posto para jogo, junto com essa troca absurda de fluidos que é o experimento da sexualidade ou o sexo com outra pessoa. Sim. Então é mais um, né? Não é esse daqui é proibido e o resto a gente pode. É mais um. A gente coloca para jogo e não retira do jogo, né? E aí quando a gente questiona essas coisas é tipo um tanto, nossa, mas como será que é isso, né? O quanto a gente pode viver isso? E a gente pode e não tem, de fato, algo mais limpo ou mais puro. Sim. Mais permitido ou menos permitido. Eu acho que tem muito de um tabu social aí. Imenso, né? Relacionado a tudo isso. Até mesmo porque a gente sabe que desde sempre
né? Tudo que é troca de fluido, principalmente quando é nosso, Exato. ele é sujo, Nojento. ele é nojento, ele ocupa um outro lugar, né? Mas o fluido masculino não. Tudo que é Não. fluido masculino é lindo, Faz parte, é legal, eles faz fazem, parte, tá tudo certo, né? E assim, a gente tem esse lugar, né? Então, o nosso corpo, ele tem esse lugar de sair fluido, gente. Bastante, inclusive, né? De muitas formas. E aí, eu tinha te perguntado se você teve prazer com a amamentação, porque eu não sei o quanto a gente pode denominar de prazer quando é sexual e quando não é. Eu não tô falando de sexo, tá, gente? De novo, é bom a gente frisar. Mas quando o leite desce, sabe? Quando a ocitocina vem em todas as mamadas, até ali 7 meses das minhas filhas, que ainda a mamada era hardcore, tipo, muito presente. Sabe aquela sensação de moleza? Tipo, desce o leite, dá aquele... que gostoso. Você amolece junto. Sentir formigar, sentir saindo mesmo o leite. Eu tinha isso... depois de uns 10 segundos da mamada. E eu lembro, era tipo, começou, e aí no começo eu não tava sentindo nada, e aí o leite desce. Aquele lugar que se a criança para de mamar, o leite espirra, assim, pra mim aconteceu bastante. O reflexo de ejeção, ele vem da através da ocitocina, sim. Né? Que é o hormônio do amor, que é o mesmo hormônio que a gente libera quando tem orgasmo. um orgasmo, né? É o mesmo hormônio que tá ali circulando, às vezes em maior ou menor quantidade, mas é o mesmo hormônio. Gente, a sensação da ejeção do leite, pra mim, ela era extremamente prazerosa. Extremamente prazerosa. Não é de um lugar fantasioso ou de um lugar sexual, sexo, mas Então, era de um lugar de puro prazer. Tanto que eu adorei amamentar. Eu não me lembro dessa sensação. O que eu me lembro muito era daquela sensação assim... Eu me lembro de sentir o leite descer. Eu me lembro daquela sensação do peito muito cheio, que eu falava, você não tá entendendo, eu vou acordar essa criança pra mamar porque eu preciso amamentar, né? Eu me lembro, às vezes, de deixar as minhas filhas um pouco maiorzinhas com a minha sogra, às vezes pra resolver alguma coisa de 1 hora, meia hora, ou com a minha mãe, e eu chegar já abrindo os botões da camisa, né? Sim. E daí, mas Laís, ela nem tá pedindo. Eu falo, você não tá entendendo. Eu preciso liberar esse leite que tá aqui, que tá demais. Sim, total. Então, essa criança vai querer a hora que eu pegar. Mas eu acho que é uma via de mão dupla, né? Quando a gente sente isso, tá tudo bem pedir ajuda pra criança. Sim. Não, porque assim, é engraçado que a amamentação é uma coisa assim. Quantas vezes você colocar o peito pra fora, aquela criança quer mamar? É difícil negarem, gente, é difícil. É muito difícil você tirar o peito e a criança falar que não quer. Ela vinha nem que seja pra dar uma sugadinha ali, umas chupadinhas e tava tudo bem. Né? Até mesmo porque é uma ligação, é uma coisa esquisita, né? Essa ligação. Porque era uma coisa assim, era uma troca, uma ligação mesmo. Que, nossa, peraí, que eu suguei aqui a minha mãe e agora eu tô feliz, a minha mãe tá aqui, tá porque tudo bem. entra num lugar de prazer, né? Os bebês, em geral, eles têm prazer na amamentação. Na sucção, né? E eu acho que, em grande parte, a gente também pode ter prazer em amamentar. Não é pra todo mundo, de novo, a gente não tem essa pretensão aqui no podcast de falar por todas as pessoas, né? Sim. Como? É muita pluralidade. Mas... eu lembro bastante dessa sensação de ser gostoso, de sentir o leite descendo. Eu tinha uma sensação de felicidade em saber que eu amamentava. Né? A satisfação em amamentar. Uma satisfação em amamentar. Sim. E era uma coisa assim, gente, amamentar é libertador, é prático, é tudo. Porque eu saía só com aquela criança e tava tudo bem. E aonde fosse necessário. E eu acho que, assim, além de tudo, tem uma questão que amamentar é uma coisa política, é um ato político e libertador. Sim, e é. Né? Então, aonde eu precisasse tirar aquele peito para jogo, eu tirava. E não importava quem estava ali. Então, se eu estava na rua, na chuva, na fazenda... Ou numa casinha de sapê. Ou numa casinha de sapê. Se eu tivesse numa reunião, eu tirava o peito para amamentar. Total. Se eu tivesse com... Eu me lembro de ter voltado a trabalhar. E daí, se eu tivesse com algum cliente, eu tirava o peito para amamentar. E se eu tivesse na missa, eu tirava o peito para amamentar. Sim. E tava tudo bem também, entendeu? E eu tava ali e era... Nossa, você falou, se eu estivesse na missa, eu amamentei na missa algumas vezes. Eu lembro que eu fui numa missa de 7º dia, de uma pessoa próxima, assim, e eu lembro de ter ficado com essa sensação, tipo, e agora? Minha filha quer mamar. O que eu faço aqui? Como é que eu faço? Essa dicotomia constante, né? Tipo, isso é errado, isso é sujo, isso é do campo do sexo, da sexualidade, a sexualidade cabe, não cabe. Esse nó todo que a gente faz, que, na verdade, gente, é você alimentar um bebê. E o prazer físico, ele pode existir. Ele pode, não é errado, e não é sujo, e a gente não precisa pegar uma chibatadinha em seguida. Eu acho que... em todas as vezes que eu fiz isso, eu fui acolhida. Que bom. Inclusive, dentro da igreja.
Que bom lá. Né? Eu também não fui mal vista, não. Em que assim, em nenhum bem momento tranquilo. mesmo, né, eu sou católica, em nenhum momento que o padre estava ali eu fui condenada porque eu fiz aquilo. Que né? bom. Não, pelo contrário, eu estava nutrindo uma criança e estava tudo bem. Eu me lembro de alguém olhar torto e eu me lembro, inclusive, em uma ocasião, o sacerdote só dá uma coisinha assim do é só um bebê mamando e tá tudo bem, entendeu? Vamos parar com esses olhares para aquela mãe, acolham a mãe e tá tudo certo, né? Eu não tive nenhum problema de ordem prática, mas eu tive esse conflito interno. Então, essa minha vivência... Eu também fiquei nessa situação do eu amamento, não amamento, amamento, não amamento. Eu tive uma situação... Eu tava fazendo um curso para batizar a minha filha, porque você tem, na igreja católica você tem que fazer aquele cursinho. E eu amamento dentro da igreja, eu não amamento dentro da igreja. E eu pensei em sair pra fora. E eu me lembro do padre me buscar, que eu poderia continuar lá dentro, porque afinal de contas eu só ia amamentar uma criança e tava tudo bem. Entendeu? Que era pra eu sentar e não sei o quê. Eu me lembro dele falar, a Virgem Maria amamentou, o menino Jesus pode sentar aqui, pode amamentar, você tá dentro da igreja, você tá amamentando, pode sentar aqui, pode fazer. Então eu continuei lá dentro, mas eu me lembro desse desconforto do e agora? Será que eu tenho que sentar na escadaria para amamentar ou eu posso ficar aqui dentro? Era um conflito muito posto, a depender do local que eu estava, o quanto eu me sentia cabível ou não. E isso interno. Então, voltando para o que é o nosso tema, né? Eu acho que um tanto o quanto cabe a nossa sexualidade, que inclusive a amamentação, a gestação, a amamentação, o parto, tudo isso cabe dentro desse combo maior que é a sexualidade, né? Sim. E o quanto ainda é um processo que a gente também ouve bastante das mulheres de falar, não, mas e agora, né? Quem sou eu aqui? Como que eu posso interpretar ou viver esse papel materno tentando excluir o restante? A gente não exclui, né, gente? A gente essa integração complexa e é um misto e complexa. Do até onde isso pode, aquilo não pode, o que é isso, o que é aquilo e é bem complexo. É muito louco. A gente porque gravou... continua sendo um corpo, e é só um corpo. A gente tem um episódio gravado, né? Você falou, o episódio que a gente gravou com a Gabi, né? Que a gente falou um tanto sobre sexo, então eram mães falando sobre sexo, o que já é algo aí bem tabu. E até agora a gente não colocou ainda esse episódio, questões aí, vamos aguardar. A gente tá com uns problemas aí pra problemas subir. técnicos, mas a gente tem esse episódio. E hoje a gente pincelou um pouquinho da questão da sexualidade, mas falar sobre sexo, mulheres, mães, já é um tabu imenso na sociedade. Exatamente. Como assim? Você é uma senhora mãe falando sobre isso? Exatamente. Como não sexo pode. Ninguém faz, não é mesmo? Não faz. Eu falo pra minha mãe, não quero ouvir. Minha mãe fala, mas não quero ouvir, não quero. Há quanto Mentira, tempo? A gente fala muitas coisas. Eu acho que é isso. Lá a gente pode... Encerrar. Bom, eu vou colocar um tantinho sobre as pessoas. Gente, e aí falando um tanto para corpos com vulva e mulheres, né? Mas isso também vale para as pessoas com pênis e homens. Eu diria para vocês explorarem mais os corpos, os fluidos, as possibilidades. Vai devagar, vai tateando, vai tocando. Às vezes, atrás do joelho pode ser um lugar interessante, quem sabe. Conversem com as suas parcerias ou parceria fixa. Não sei. Eu acho assim, eu vejo principalmente o sexo heteronormativo uma coisa muito limitada. As pessoas precisam entender que se relacionar é muito mais do que a penetração, né? Eu acho que eu vejo muito isso nos relacionamentos, que as pessoas colocam pouca coisa para jogo. O corpo não vai todo para jogo, exatamente. Né? E a gente tem sensações táteis no corpo todo, e tudo isso é uma fonte de muito prazer quando consentido entre duas pessoas, né? Quando explorado entre duas pessoas. As imensas possibilidades existentes. É importante que as pessoas entendam que o sexo é muito mais do que aqueles 10 minutos ali. Olha lá, se rende tudo isso de penetração. Porque isso fica ruim para os homens também, embora eles possam se concluir ali no prazer deles. Fica uma pressão, né? Tipo, nossa, eu preciso dar conta, eu preciso conseguir. Gente, e como se fosse só aquilo. Né? E muitas vezes para a mulher foi pouca coisa. Quase nada, né? Exatamente. E aí, assim, colocando que a gente sente muito prazer no clitóris, né? O corpo todo vai para jogo. E aí conversem com as suas parcerias, porque pessoas podem sentir prazeres de forma diferentes. Mas quando a gente fala do clitóris, dentro da vagina, gente, no terço médio da vagina, a gente não tem sensibilidade nenhuma. Então, aonde está a nossa sensibilidade?
o clitóris, ele envolve, a gente tem que mostrar, né? Mas o clitóris, aqui tá a vagina, o clitóris ele envolve a vagina também, ele tá por dentro ali. Então, quando a gente também tem penetração, a parte do clitóris também acende, enfim. Mas não é, de fato, essa corrida de tá dentro da vagina, né? 1, 2, 3. Todo tá. Tem gente que fala, é meio britadeira esse sexo, né? E aí, quando a pessoa não explora a sexualidade, não dá conta de entender aonde mais esse toque. Se você já se tocou, aonde você sente, nossa, aqui é diferente, faz tempo parece que eu não toco esse lugar do meu corpo, tá adormecido. Couro cabeludo, enfim, gente, tem uma infinidade aí de possibilidades. Então, você que está vivendo isso, ou na gestação, ou no pós-parto, não precisa focar na penetração, esse retorno com a penetração. Mas vocês podem explorar muitas outras coisas e pode ser muito gostoso. Né? Exatamente. E deve. Eu acho que assim, a gestação para um casal é uma oportunidade de se redescobrir. Total. Porque depois de algum tempo de relacionamento, a gente sabe que a coisa passa a ser um pouco mecânica, né? É assim, assado, tal, não sei o quê, e acabou. E durante a gestação a gente sofre algumas limitações, às vezes por aquele corpo físico, né, e tudo mais. E eu sempre falo, gente, não pense que vocês não vão ficar grávidas para sempre, que depois as coisas vão voltar ao normal, até mesmo porque o normal não existe e aquilo lá também não vai existir mais. Agora é uma outra vivência daqui pra frente. Então aproveitem esse momento para se redescobrirem como casal. Sim, os né? corpos temporários também. Exatamente, né? descobrir tudo que aquele corpo oferece, outras possibilidades, outras sensações e tudo mais, para que depois vocês tenham novas vivências depois do parto e não falar que, ai, nossa, nunca mais foi o mesmo sexo, porque não vai ser mesmo. Não vai ser, e não precisa, né? E vocês também podem começar a descobrir sozinhas. Exatamente. Tem aí, e eu nem tô falando só de masturbação também, mas tocar esse corpo, passar um óleo, um hidratante, tocar esse corpo, entender como vocês estão, onde vocês gostam mais, gostam menos, Sim. prestar atenção, colocar foco em vocês. Acho que é isso, eu acho né? que é isso. Um papo de domingo sobre sexualidade, algumas lembranças nossas. Bom, gente, aquela parte blogueira de sempre que vocês já conhecem, mas se inscrevam no canal. Lá no nosso Instagram a gente sempre publica quando a gente grava, então é Calcinha Terapia Podcast. Se não quiser perder, é só entrar lá no YouTube e clicar no sininho que ele no vai YouTube, mandar sim. a notificação pra você toda vez que subir um novo episódio. Tem no Spotify. E aí, o nosso pedido, mandem esse episódio pra alguém ou compartilhem com a gente a experiência de vocês. Apoiem uma mãe empreendedora que tá aqui no domingo às 3 da tarde, 3h30. Gravando. A gente tá aqui, segue conversando e pensando em muitas possibilidades de troca. Muito obrigada lá pela conversa. Obrigada, Júnior, pela gravação e edição e etc. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Até. Beijo. Calcinha Terapia.